Deus. Quero chamar aqui nosso irmão Pedro. Bem, ele vai trazer algo da parte do Senhor. Eu sei que Deus já está falando, o dono da casa ele já está aqui operando, né? Mas nós vamos ouvir a palavra. E eu sei que tem um alimento abençoado do céu para a minha vida e para a tua vida, irmãos. A melhor coisa que tem é ser ministrado da palavra, sabia? Eu estava esses dias conversando com o pastor e ele estava até falando isso, né? Sobre a questão do falecimento lá da bispa, né? De São Paulo. E ele falou isso, um dos grandes problemas de saúde que vem sobre a vida dessas pessoas que ministram muito, essas mulheres muito chamadas de Deus, né, que está aqui, está ali, está em congresso, é porque na maioria das vezes elas não sentam para ser ministradas. Muito pouco, elas sentam para ouvir a palavra, elas dão muito e recebem pouco. E aí chega uma hora que elas estão precisando muito, não suporta e o emocional joga para o físico, aí acaba acontecendo essas fatalidades. Né? Mas que nós possamos, irmãos, se alegrar quando Deus dá a oportunidade de você vir na casa dele para ouvir a palavra, que é alimento para a nossa vida, que é sustento para nós nesses dias tão difíceis. Então, eu louvo muito a Deus quando eu ouço a palavra, quando eu vejo que Deus está falando, que Deus está, né, usando um servo dele para trazer um recado do alto para nossas vidas. Você vai sair daqui hoje alimentado, porque Deus vai falar contigo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu quero te glorificar, Senhor. Porque, Senhor, nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Senhor, nesse momento, Senhor, não vai ser o Pedro. Porque o Pedro, Senhor, ele vai desaparecer. Mas nesse momento, Senhor, será o teu servo, o teu instrumento, o teu vaso escolhido na noite desse dia, para trazer, Senhor, um recado para a tua noiva, a tua eleita, a tua escolhida, aquela que vai morar no céu contigo. Senhor, tu sabe a condição da tua igreja nessa noite. Tu sabe, Deus, o que nós precisamos ouvir, ou a palavra que nós precisamos, Senhor, para nos dar ânimo nesse lugar, nessa noite, para dar força, Senhor, para aquele que está cansado, para levantar o abatido. Pai, que tu possa, Senhor, nessa noite falar, Senhor, através do teu vaso, através do teu filho, que ele possa transmitir o recado e que o teu Espírito Santo, Senhor da glória, tenha liberdade de tocar os corações, para que possamos sair daqui renovados pelo poder da tua palavra, Senhor. A maior profecia que existe é a palavra de Deus, e nós queremos hoje uma palavra profética liberada sobre nós, para que nós possamos sair daqui cantando o hino da vitória. Assim, Pai, eu te louvo e te glorifico, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor da igreja, amém? Amém. Eu sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, eu me encontro muito alegre com o Senhor, porque eu verdadeiramente sempre quero estar nesse lugar. Aleluia, Jesus. Existem pessoas aí fora que palestram, né, são coaches, alguns até mesmo que pregam a palavra do Senhor, e eles se esforçam muito, né, fazem curso, seminário, para aprender a falar com eloquência, para aprender a atrair a atenção do povo. Né? Existem igrejas que colocam jogos de luzes, né, parede escura, altar mais em cima, para poder atrair bem a atenção do povo, porque precisa daquilo para chamar a atenção. Mas eu louvo ao Senhor porque o nosso Deus, ele tem muitas formas de trabalhar. É um Deus que se manifesta no meio do fogo, mas ele também se manifesta com a brisa suave. Aleluia. É um Deus que muitas vezes ele faz no movimento, mas também faz no silêncio. Glória a Deus, Por que eu aleluia. digo isso? Porque quando eu cheguei aqui, eu senti uma paz no meu coração. Glória a Deus. Mas não é qualquer tipo de paz, não. É a paz da presença do Senhor. Aleluia. É a paz que só o Senhor pode trazer. Porque Aleluia. a gente pensa que só quando está falando em língua, só quando está pulando, mas não. O Senhor está aqui neste lugar. Glória a Deus. E é nessa Glória a paz, Deus. é nessa tranquilidade que Ele vai falar comigo e contigo e nos entregar a nossa vitória em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Abra comigo a tua Bíblia lá no livro de Jó, capítulo de número 14. Livro de Jó, capítulo 14, a partir do verso 1. Jó 14, verso 1. Jó roga o favor de Deus por causa da brevidade e miséria da vida humana. Deus é fiel, aleluia. Todos acharam, irmãos? Amém. Vai dizer assim a palavra do Senhor: o homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca.
foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abre os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites e não passará além deles. Desvia-te dele para que te tenha repouso, até que com o jornaleiro tenha contentamento no seu dia. Porque a esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morreu o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Oremos em nome de Jesus. Aleluia. Deus amado, bendito, poderoso e soberano. Sim, Deus. Te glorificamos porque só o Senhor é Deus na terra e no céu. Só o Senhor é digno de honra, de glória, louvor, poder, majestade. O Senhor é o alfa, o Senhor é o ômega, o Senhor é o princípio, o Senhor é o fim. Tu és o Jeová Jireh, o Jeová Rafá, o Senhor é o Jeová Shalom, o Senhor é o Todo-Poderoso. Pai, porque acabamos de ler, Pai, a Tua palavra, que é viva e eficaz. É mais penetrante, Pai, que a espada de 2 gumes, meu Senhor. A petição que eu te faço nessa dia, Pai, abre o coração do Teu povo para ouvir a Tua palavra. Ministra, Pai, a Tua palavra revelada para os nossos corações. Pai, se você nos confrontar, Tu confronta. Mas, Pai, eu te peço que nos alimenta nesta noite, nos revigora pela Tua palavra, nos anima pela Tua palavra e nos responde nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Fica à vontade, porque a igreja é Tua, porque o povo é Teu. E nós somos Teus, Senhor. Então, fala com a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Glória a Deus, Irmãos, aleluia. todos nós bem conhecemos a história de Jó. A palavra vai dizer que Jó ele era um homem reto, íntegro, fiel e temente ao Senhor. E eu entendo que, dentre todas as qualidades que Jó tinha, a melhor de todas, pastora Ângela, era o temor que ele nutria para com o Senhor. Porque eu entendo que não existe a possibilidade de ser reto, íntegro e fiel se nós não formos tementes a Deus. Até porque retidão, integridade e fidelidade é através da sabedoria. E a palavra vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então eu entendo que não existe alguma pessoa que consiga ser reto, íntegro e fiel para com Deus que primeiro não tenha temor a Ele. Até porque eu entendo que quem eu não temo, eu posso passar a perna, eu posso dar a volta. Tanto que a palavra vai dizer lá sobre os dízimos e as ofertas que o povo roubava ao Senhor porque não ofertava e não dizimava. Era um povo que não temia ao Senhor. Então eu entendo que para que o povo pudesse ter fidelidade para com Deus, precisava temer ao Senhor e entender que Ele é o dono do ouro e da prata. Aleluia. Então o que fazia que Jó fosse um homem reto, íntegro e fiel era seu temor ao Senhor. E a palavra vai dizer que agora Deus permite que Satanás retire tudo o que Jó tem. Satanás vai acusar, já vai dizer assim, olha, ele só te serve porque ele é regado de bens. Ele só te serve porque ele tem tudo, ele tem, vamos botar na linguagem de hoje, ele tem casa, ele tem carro, ele tem casamento, ele tem um bom emprego, ele tem um bom salário, então assim é fácil dele te servir, ele te adorar. Aí o Senhor fala assim para Satanás, olha, então você vai tirar tudo que ele tem, então não vai tocar na vida dele, até na saúde, Satanás toca. E Jó, irmãos, ele fica numa situação deplorável, porque ele perde filho, ele perde os empregados, ele perde seus galhos, ele perde casa, ele perde tudo, irmãos. Só que uma coisa já não perdeu: a sua sinceridade para com o Senhor. Glória a Deus. Uma coisa já não perdeu: o seu temor para com o Senhor. Irmãos, podem tirar tudo de nós, mas agora a adoração que existe aqui dentro, isso ninguém pode tirar de mim, de você. Tiraram tudo de Jó, menos a essência de um adorador fiel ao Senhor. E eu entendo que o Senhor permitiu que Satanás tirasse tudo de Jó, não porque queria saber se Jó seria fiel, porque o Senhor já sabia que ele era fiel. Mas o Senhor permite que Satanás tire tudo para atestar a fidelidade de Jó. Não era para testar, era para atestar. Porque quando eu testo algo é para saber se é ou não. Mas quando eu atesto, eu estou provando algo que eu já sei que é. Glória a Deus. O Senhor já sabia que Jó era fiel. E Ele permitiu a situação para aflorar a fidelidade dentro de Jó. Entende isso, pastora Ângela? Deus permitiu uma situação para aflorar algo que estava dentro, que o Senhor já sabia que tinha. Aleluia. Às vezes é uma perseguição, às vezes é uma escassez,
Às vezes é uma calúnia para aflorar algo que o Senhor já colocou dentro de você. Para extrair o melhor que o Senhor sabe que há dentro de você. Deus de poder. Porque às vezes a gente olha para nós e fala assim, Senhor, eu sou tão incapaz. O Senhor fala assim, tu é incapaz? Então eu vou mandar esse médico para te mostrar que você é capaz sim. Jesus da glória. Senhor, eu não consigo, tu não consegue não? Então eu vou apertar aqui para você entender que você consegue sim, pastor. Porque quando o Senhor entrega para Abraão a Isaac, ele fica feliz, porque era o fim da promessa. Mas quando chega o momento que o Senhor pede para Abraão sacrificar a Isaac, o Senhor queria extrair de Abraão a adoração sincera. Que adoração é essa? É entregar aquilo que me custa. O Senhor não queria que Abraão matasse Isaac, ele só queria que Abraão se voltasse para o altar. Ou seja, tem situações que você vai permitir para aflorar algo que está adormecido dentro de você. Meu Deus, aleluia. Eu não estou dizendo que Jó iria se desviar não, mas talvez, como todos nós estamos suscetíveis a isso, talvez Jó iria se importar mais com os seus filhos. Talvez se importar mais com as suas riquezas. O Senhor permite que tudo aconteça para que Jó entendesse que o Senhor era Deus. Glória a Deus, aleluia. Aí a palavra vai dizer que ele perde tudo. E agora a aflição, a angústia, o desespero, a fraqueza, o cansaço é tão grande em Jó, que ele vai escrever o capítulo 14, ou melhor, ele vai falar aquilo que é relatado no capítulo 14. Ele faz uma reflexão que é embutida dentro de uma oração. A reflexão que ele faz é que a vida humana é curta. É que a vida humana, pastor Ricardo, é pouco proveitosa. A gente olha para Jó, a gente sabe que ele estava equivocado nas suas palavras. Mas eu não julgo Jó porque ele está falando de algo que ele está vivendo. Porque de fato, nesse tempo para Jó, não tinha motivo e alegria para viver. Porque ele perdeu o filho, ele perdeu o casa, ele perdeu tudo que ele tinha. Qual era o motivo e a razão para Jó se alegrar? Nenhum. Meu Deus. Então, de fato, para ele ali não haveria contentamento na vida. O que Jó está falando é daquilo que ele está vivendo. E eu acho que é isso que falta nos dias de hoje, a gente ser sincero com aquilo que a gente está vivendo. Porque tem muita gente que está vivendo uma vida de mentira, aposta o que não vive, prega o que não vive, e o que o Senhor quer é a sinceridade. Glória a Deus. A gente olha para Jó e pensa assim, poxa, mas está falando demais. Não, ele está falando que tem no seu coração. Aleluia. Jó não está murmurando contra Deus, ele está questionando o Senhor, por que está acontecendo tudo isso? Porque às vezes a gente quer vir para cá e falar assim, eu adoro independente do que acontecer, mas é mentira. Jó não, Jó é sincero mesmo, ele rasga as suas vestes. Veja bem, ele não murmura, mas ele questiona. Ele não deixa de adorar, mas ele questiona. Eita, Jesus. É um direito do cristão questionar o Senhor. O que a gente não pode é murmurar contra Deus. Porque a murmuração faz a gente dar a volta. A murmuração faz a gente sair do propósito. A murmuração aumenta a caminhada que era para ser curta. Tu lembra do povo no Egito? No deserto? Não era de caminhada de muito tempo não, era alguns dias, mas ficaram anos caminhando por conta da murmuração. Sabe o que é o problema da murmuração? É que ela não te permite enxergar aquilo que Deus já fez. Porque a palavra vai dizer que quando o povo estava lá no Egito, o Senhor os arrancou com mão forte. Já era motivo para glorificar o nome do Senhor, mas eles continuaram murmurando. Aí agora o Senhor arrancou com mão forte e agora colocou no mar. E agora ele abriu o mar, mais motivo para glorificar, mas o povo continuou murmurando. Além de abrir o mar, o Senhor ainda matou os egípcios afogados no meio do mar, mais motivo para glorificar, mas continuaram murmurando. Aí o Senhor manda maná, o Senhor manda cordões, o Senhor manda carne e o povo continua murmurando. Irmão, a murmuração cega o crente. Porque às vezes a gente não quer nem viver uma vida de murmuração, mas a gente vai falar uma coisa só e a gente começa a murmurar. Ó vida, ó céu, ó isso, ó aquilo. Mas irmão, a gente não pode estar louco com a murmuração não. Deus santo. Porque a gente às vezes vai falar uma vez só e começa e vai. E quando vê, é um crente murmurador nato. Jesus. Mas hoje o Senhor nos faz enxergar de uma forma diferente. Ainda que eu não veja, eu adoro. Ainda que eu não sinta, eu glorifico. Ainda que eu não entenda, eu vou prestar a melhor adoração. Glória a Deus, seja Deus, aleluia. Jó, ele está inflamado pela sua dor.
Ele está inflamado pela situação que ele está vivendo, de tristeza. E ele faz uma reflexão que para mim é tão triste, porque Jó vai dizer que tem esperança até para a árvore, mas para o homem não. Olha o que ele diz no verso 10. Mas morto o homem é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, então aonde está? É como se ele fala assim, a vida é curta, além de ser curta, quando morre não tem mais esperança. Só que na verdade, Jó estava com uma visão fechada. Porque às vezes o nosso problema é que a gente não enxerga aquilo que está na nossa frente. Porque o mesmo Deus que permite que venha um dia mau, é o Deus que também garante o dia de alegria, o dia de fartura. Glória a Deus. Aí Jó fala assim, ó, não tem esperança para o homem nenhum, só tem esperança para a árvore. Mas olha o que o Senhor vai dizer lá no Salmo número 1, verso 1. Bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, porque será como árvore. Olha o que Jó fala, não tem esperança para homens, tem esperança para árvore. Olha o que a palavra fala, será como árvore, plantada junto ao ribeiro, e dará o seu fruto na estação própria, renovará as suas folhas e prosperará em tudo quanto fizer. Jó fala assim, ó, só tem esperança para a árvore. Deus fala o quê? Você é como árvore. Então tem esperança para você, tem salvação para você, tem aleluia, tem renovo para você, tem refrigério para você, tem esperança para a tua casa também. Glória a Deus, aleluia. A pastora Nívia foi bem feliz no que ela falou aqui, que quando a gente deseja, é como se a gente falasse que Deus não pode fazer. Mas quando a gente crê que tem a esperança, é porque a gente sabe que a gente tem Deus que pode fazer essas coisas. Aleluia. Tu lembra de Jairo? Por que tu invadas o mestre? Tua filha já está morta. Aí o Senhor fala para ele assim, olha Jairo, ela não está morta, ela dorme. Aí Jairo tinha duas opções. Ou ele ficava com a palavra do homem, ou ele ficava com a palavra de Jesus. Se ele ficasse com a palavra do homem, é porque ele não cria naquilo que Jesus estava falando. Mas se ele ficasse com a palavra de Jesus, é porque ele sabia que o Senhor iria fazer alguma coisa. Oh, glória, aleluia. Então o que nós precisamos entender é que em Deus ainda há esperança. Aleluia. Mesmo que o vale seja sequíssimo, como diz Ezequiel, ainda há esperança, ainda há renovo, ainda há expectativa, porque o Senhor ainda fará alguma coisa. Aleluia, Deus. Então é quinta profética, eu vim profetizar nessa noite. Eu vim dizer que já não vai ficar. Tem coisa boa chegando, tem novidade chegando, tem maravilha chegando. Ainda que já esteja bom, vai melhorar mais ainda, vai ficar perfeito. É coisa grande, irmão. Glória, glória a Deus. Até porque a palavra vai dizer: bem seriam os pensamentos que tem de vós, pensamentos de paz, não de mal, para cuidar o que bem quereis, que bem entendeis. Então eu entendo que por mais que hoje esteja bom, pastor, já tem coisa boa, tem coisa melhor chegando, tem porção dobrada chegando, tem coisa maior chegando, tem caminhão para descarregar na tua casa, tem filho para chegar na tua conta, tem providência do Senhor para a tua família. Glória, aleluia, Jesus. O que me chama a atenção é que Jó vai dizer que ainda que a árvore esteja cortada, e isso vai representar uma situação de muita escassez. Porque às vezes a gente olha uma árvore que está toda bonita, na minha casa tem, no meu quintal tem uma árvore que divide os dois terrenos, um abacateiro. E esse abacateiro, ele até dá abacate, mas ele não cresce. O abacate fica murchinho, fica pequenininho, por quê? Então não tem mais força, não tem mais vigor. Quem olha para o abacateiro lá, frondoso, na abacate, né? Tem gente que até pede abacate, chama o que dá, mas não dá. A fruta não desenvolve, é ruim, não dá para comer. Por que eu estou falando isso? Porque quem olha para o abacateiro que ainda está de pé, ainda está dando fruta, pensa, não, ela tem esperança. Mas e a árvore cortada? Meu Deus, aleluia. Aparentemente não tem mais esperança, está cortada, já era. Mas a palavra vai dizer o seguinte: ainda que esteja cortada, não cessará o seu renovo. Meu Não, isso aqui é Deus, muito forte. aleluia. Porque o que já está falando, não importa qual é o cenário e a circunstância, ainda tem esperança. Glória a Se Deus. tiver sem fruto, vai voltar a ter fruto. Mas se tiver cortada, vai crescer, vai germinar e vai frutificar. Glória a Deus. Só que ele poderia parar só no renovo, né?
Mas ele fala assim, ó, vai renovar e não cessará o renovo, ou seja, vai renovar hoje, vai renovar amanhã, vai renovar mês que vem, vai renovar ano que vem, e vai continuar renovando, porque não cessará o renovo da árvore. Glória a Deus, aleluia. E a palavra vai prosseguir, olha o que ele fala aqui, ó. Ainda que envelheça na terra a sua raiz. Isso aqui é muito forte porque raiz velha não tem mais força para sugar nutrientes. A gente sabe que o que sustenta a planta, da sua maior parte, é a raiz. É a raiz que suga os nutrientes. É a raiz que suga a água e leva para o resto do corpo da planta. Então a raiz velha já não tem mais serventia. Então é morte na certa, mas não. Olha o que ele está falando. Ainda que a raiz seja velha, ao cheiro das águas. Aleluia. Aleluia, Jesus. Alguém olha e fala assim, não tem mais esperança para a raiz porque ela já envelheceu, mas o Jó está dizendo não. Quando passar a água, ela vai voltar a renovar. Ela está velha hoje, mas a água ainda vai passar. Está velha porque a água não passou, mas quando a água passar, vai renovar. Pode estar velha hoje, pode estar cansada hoje, mas quando a água passar, vai renovar. Pode não sugar mais nutriente, mas quando a água passar, vai voltar a sugar nutrientes. Glória. Eu vou aplicar para que você possa entender. Eu creio que aqui só tem 29. Eita glória. Mas quem é mais avançado em idade já começa a sentir dor nas costas, dor no joelho, dor ali, dor acolá. Por quê? A velhice traz cansaço. Quem já é avançado em idade não consegue mais trabalhar, não consegue mais enxergar muitas vezes, não consegue mais ouvir direito. Às vezes até a mente começa já a parar de funcionar, já não consegue mais lembrar das coisas. Às vezes já não lembra mais de quem é o filho, de quem é o marido, já não consegue mais lembrar, porque já está cansado. E às vezes assim é na vida do cristão. É tanta luta, tanta prova que a gente começa a ficar cansado. Aí o que acontece? Para de sugar o nutriente, que nutriente esse é a palavra. Não consegue mais ouvir, não consegue mais entender, não consegue mais se alegrar. Está tão cansado, tão angustiado, que às vezes não consegue mais se alimentar com o que o Senhor está alimentando. Mas nessa noite tem renovo. Nessa noite tem água para alimentar o crente cansado, para levantar o crente que está com a alma envelhecida. Eu não estou falando de corpo, não, e nem de nada, eu estou falando de corpo cansado, de alma cansada. Mas tem renovo hoje para a alma que está cansada. Tem água hoje para a raiz envelhecida. Estava tão velha que não conseguia mais pegar nutriente, mas hoje ficou movimentada das águas, vai voltar a sugar nutriente. Vai voltar a sugar a água, vai voltar a sugar o alimento e vai voltar a germinar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que ele vai dizer. Ainda que o seu tronco caia no pó. Aí que a gente pensa que acabou mesmo, né? Porque a árvore cortada ainda estava plantada. A raiz está velha, mas ainda está lá plantada. A água está passando, ela vai renovar. Mas e o tronco que já caiu? A pergunta que eu te faço é: quem é o homem que pode levantar uma árvore que já caiu? O homem eu não sei, mas o Deus que pode. Glória a Deus. Aleluia. O homem eu não sei, mas o Deus dos céus, esse sim ele pode. Não importa se está velha, se caiu, se está cortada. O meu Deus, ele pode. Glória a Deus. O teu Deus, ele pode. O que me chama a atenção é o que o João está falando. Ele fala isso porque ele ainda não conhecia o Senhor, ele só vai conhecer lá no final. Ele vai dizer assim, ó, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje meus olhos te veem. Então eu posso entender que até o capítulo 40, ele não conhecia o Senhor verdadeiramente. E por não conhecer, ele vai falar uma coisa que é controversa. Porque ele vai dizer assim, ó, para o homem não tem esperança, mas para a árvore tem. E isso é controverso porque eu não acredito num Deus que pode tocar numa árvore, mas não pode tocar num homem. Meu Deus. Deus, aleluia, Jesus. Eu não creio num Deus que pode levantar uma árvore, mas não pode curar um câncer. Que Deus é esse? É Deus com D minúsculo. Porque o Deus com D maiúsculo, ele toca na árvore, ele toca no homem, ele cura câncer, ele liberta o filho, ele salva marido, ele toca na casa, ele opera maravilha, ele opera prodígio. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Eu não sei lá fora, os deuses com D minúsculo, eu não sei se eles podem fazer isso, mas o Deus, ele pode. O meu e o teu Deus, ele pode. Ele pode curar, ele pode libertar, ele pode salvar e ele vai fazer. Eu creio. Glória, glória a Deus. Eu me lembro, tem uma irmã, colega minha, serva do Senhor, e ela uma vez deu testemunho que ela, num tempo que ainda não conhecia o Senhor,
ela estava na rua e ela foi atacada por um homem. E nesse tempo ela servia a outros deuses e ela falou que chamou o nome de todos os deuses. E nenhum desses vieram socorrer a ela. E infelizmente ela sofreu um abuso. Mas eu creio em Deus, irmãos, que a palavra vai dizer, é a palavra que nos garante. Ele me invocará e eu lhe responderei. Aleluia, E Deus. estarei com ele na angústia. Glória. Dela o livrarei e o retirarei. Irmãos, Aleluia. isso aqui não é palavra de deputado, não. Isso aqui é promessa do Senhor. Glória a Deus. Ele me invocará e eu não me Josafá. A palavra vai dizer que estava lá na guerra com as suas vestes real e agora alguém vem para matar Josafá. Mas quando ele grita Senhor, o livramento o alcança. Então, irmãos, a palavra nos garante. Ele me invocará. Se você invocar o nome do Senhor, Ele te livra. Se você invocar o nome do Senhor, Ele te guarda. Se você invocar o nome do Senhor, o teu inimigo não pode ficar de pé. Aleluia. Glória, glória a Deus. Quando eu olho para o capítulo 14 de Jó, eu consigo entender que é o meio da caminhada. Por que o meio da caminhada? Porque Jó já estava longe do início, de quando ele perdeu tudo. Mas também faltava muito para ele chegar no final, no tempo de ser restituído. Então eu entendo que o capítulo 14 é o meio da caminhada. E eu acho que pior do que perder tudo é o processo do meio. Porque no início a gente ainda tem força para adorar. No início a gente ainda tem força para glorificar, com a esperança de que o Senhor vai fazer alguma coisa. Aleluia. Mas e no meio? Meu Deus. Oh, Jesus. No início a gente ainda tem força para acreditar que Ele é Deus, mas e no meio? Que você olha para trás e você não vê nada. Verdade. Você olha para frente e também não vê nada. Eu vim falar aqui nessa noite, o Senhor me trouxe aqui para falar com alguém, não sei se tem mais de um, mas tem uma pessoa aqui, que está nesse meio, pastora Nívia. Meu Deus. É como se fosse um limbo. Olha para trás, não vê mais porque já andou muito. Olha para frente, mas também não vê chegada porque também já andou muito. E ainda falta muito para chegar. Jesus. Aleluia. Meu Deus. Aí fala assim, ó, eu vou voltar. Mas quando olha para trás, eu já andei muito. Vou voltar agora, já andei tanto. Mas olha para frente e vai falar, não, eu também não consigo mais caminhar porque também tem muito chão para caminhar ainda. Era assim que Jó estava. Já havia perdido. Mas faltava para chegar no tempo da restituição. Aleluia. Só que eu entendo uma coisa, irmãos. A melhor coisa é ser crente. Porque o crente ele sofre. O crente ele chora, ele dói, ele sofre muito. Mas ele tem a certeza que o Senhor é com ele. Aleluia. Aleluia. Então, se eu olhar para trás e não ver um caminho, não enxergar um caminho, eu me desespero. Se eu olhar para frente e não ver ele chegada, eu me desespero. Mas se eu elevar os meus olhos para os montes, de onde vem o socorro, irmãos, aí eu vou me Glória, glória a alegrar. Deus. Glória a Deus. Não, tem gente que não entendeu e eu vou repetir. Eu olho para trás e não vejo mais escapatória. Eu olho para trás e eu vejo o faraó vindo com seus cavaleiros. Eu olho para frente e eu vejo o mar vermelho. Mas quando eu olho para cima, eu vejo Deus que fala assim, Moisés, Aleluia. diga ao povo que marche. Glória a Deus. Moisés, diga ao povo que marche. Ah, irmãos, para de olhar para trás. E não fica também olhando para frente, não. Olha para o alto, da onde vem o teu socorro. Aleluia. Senhor, eu não vou olhar para frente, não vou olhar para trás e não vou olhar para o lado. Eu vou olhar para o alto, porque é de alto que vem o refrigério. Aleluia. É do alto que vem o renovo. É do alto que vem a palavra de alimento. É do alto que vem, aleluia, o meu e o teu refrigério. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei que chegar no final da caminhada, irmãos, não digo nem no final da caminhada, mas chegar no teu objetivo. Chegar muitas vezes naquilo que você orou por 6 anos, é muito bom. A gente não pode nem imaginar, só quem é mãe, já passou por esse processo, pode imaginar a alegria da irmã de orar 6 anos e ver o Senhor tratar com seu filho. Glória a Deus.
Então a gente sabe, cada um tem o seu objetivo, o seu propósito, a sua bênção, a sua promessa, e a gente sabe qual vai ser a alegria de chegar e realizar, de ver aquilo se cumprir. Glória, glória a Deus. Mas eu entendo que melhor do que chegar ao final é perseverar no meio do caminho. Aleluia. Deus Santo, aleluia. Sabe por que eu digo isso? Porque chegar por chegar tem muita gente que chega. Tem gente que pega atalho. Tem gente que passa por cima do outro, puxa o tapete do outro para chegar. Tem gente que passa com um carrão pela rua, mas olha, sabe o que essa pessoa fez para chegar com esse carrão? Às vezes roubou alguém, defraudou alguém. Meu Deus. Então eu entendo que melhor do que chegar no final é perseverar fiel e reto e íntegro no meio do caminho. Aleluia, glória a Deus. Porque é no meio do caminho que o Senhor renova. É no meio do caminho que Ele alimenta. É no meio do caminho que Ele refrigera. Então eu vim falar para alguém que está cansado mesmo. Alguém que está falando, Senhor, eu não aguento mais, eu vim pregar hoje que tem alimento, tem renovo. Tem alimento e tem renovo. Eu me lembro de Elias. Coma desse banho e beba desta água, porque grande é a tua caminhada. Aleluia, Deus. Está pensando que vai parar agora? Não vai não. Porque o Senhor está deixando você ir. Mas quando você pensar que o mar vai submergir, aí Ele vai te pegar pela mão e vai dizer assim, eu sou o teu Senhor que te sara. Quando você pensar que o fogo vai te queimar, Ele vai te pegar pela mão e a chama não vai arder em ti. É a promessa da palavra de Deus. Aleluia. Eu estava refletindo isso hoje, eu estava até falando com a minha noiva sobre isso, porque, irmãos, o Senhor, Ele opera contra a lógica. Porque como é que pode? Nós passamos por uma água, vamos cair de 12 metros e não afogar. Como é que, eu não estou falando de nadar, não estou falando de andar na água. Como é que pode a gente andar na água e não afundar? Pela lógica é impossível. Como é que pode a gente passar pelo fogo e não queimar? Meu Deus, Mesmo que o bombeiro lá com a roupa anti-fogo, mesmo assim, como é que pode passar pelo fogo e aguentar o calor da chama? Não tem explicação. Jesus. Mas o meu e o teu Deus, Ele opera contra a lógica para te dar vitória. Aleluia. Aleluia. Ele abala a terra, Ele abala o céu, Ele abala o mar para dar vitória aos seus servos. Glória a Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Quem foi que disse que o Senhor precisa de tempo favorável para operar milagre? É verdade, Jesus. Meu Deus. Eu lembro do paralítico lá, do tempo do tanque de Betesda, há 38 anos esperando uma bênção, há 38 anos esperando a cura. E o Senhor chega para ele e pergunta, tu queres explicação? Tu queres ser curado? E ele fala, Senhor, não é ninguém que me coloque na água. Mas a pergunta que eu te faço é, Jesus perguntou se ele queria descer as águas? Jesus precisava de água para curar aquele homem? A pergunta que eu te faço é, será que o Senhor precisa de alguma ajuda para te abençoar? Será que Ele precisa de coisa favorável para fazer na minha e na tua vida? Mas Ele não Glória a precisa Deus, aleluia. não. Ele não precisa de ajuda e nem de situação favorável, porque Ele é Deus. Ele faz quando Ele quer, da forma que Ele quer, e ai de quem tenta contender contra Ele. Aleluia, Jesus. Porque o faraó foi se meter no meio e fala, não vou liberar não. Ah, não vai liberar não? Então deixa eu te enviar algo mais claro para você entender com quem você está lidando. Ninguém pode resistir ao meu e ao teu Deus. Glória a Jesus. Quando Ele determina te abençoar, não há quem possa te resistir. Glória a Deus. A porta que Ele fecha, ninguém abre, mas a porta que Ele abre também ninguém fecha. Glória a Deus. O decreto que Ele assina, ninguém pode revogar. Aleluia, Jesus. Se Ele falou, está falado e ponto final. Glória a Jesus. Porque Ele é Deus. Glória a Deus. E Ele pode todas as coisas. Deus Santo, aleluia. Então, irmãos, que nós possamos entender que nós somos como Jó. Porque Jó teve um tempo de bonança quando ele tinha os seus filhos. Ele teve o tempo da perda, mas também teve o tempo da restituição. Eu quero te dizer que nenhuma estação é definitiva. Toda estação é passageira. Talvez hoje a nuvem seja negra, de tempestade mesmo. Mas eu creio que amanhã o sol vai brotar. Aleluia, glória a Deus. Talvez hoje você não enxergue solução na terra, mas amanhã o Senhor, ou melhor, ainda hoje, Deus fará algo por nós. Maravilha de Deus, aleluia. Porque a gente fala assim, não, hoje foi ruim, então amanhã Deus fala assim, não, se Deus quiser fazer no hoje, Ele faz. É verdade. Se Ele quiser permitir que até o meio-dia chova, mas a partir do meio-dia apareça o sol, Ele faz.
Eu não sei qual é o tempo do Senhor. Talvez Ele só faça no ano que vem. Mas eu quero profetizar que no tempo certo vai se cumprir na tua vida aquilo que Ele te prometeu. Aleluia. Porque a palavra vai dizer que há tempo de chorar. Há tempo de perder. Mas também há tempo de sorrir, há tempo de ganhar. Glória a O Deus que permite o tempo da perda é o Deus que garante o tempo do ganho, pastor. Glória a Deus, aleluia. O Deus que permitiu, aleluia, que o filho da Sulamita morresse, foi o mesmo Deus que ressuscitou o filho dela. Eu entendo que a árvore que hoje está despida de folhas, amanhã voltará a brotar também. Eu creio que se eu perguntar aqui nessa noite, quem gostaria de pular para o final, por exemplo, da vitória, todo mundo levantaria a mão, mas eu seria o primeiro. Porque esperar dói. Mas eu entendo, irmãos, que pior do que esperar é receber a bênção antes do tempo, pastor Aníbal. É verdade. Porque a bênção antes do tempo, ela se torna de maldição, infelizmente. Você lembra do filho pródigo? A Bíblia vai dizer que ele tinha um pai, o pai tinha bens, e ele tinha direito à herança, mas não era o tempo dele receber. A gente sabe, porque somos cristãos que leem a palavra, eu creio que essa igreja é uma igreja da palavra, a gente sabe que o intuito da parábola era falar de um pai que estava pronto para receber o filho. Mas a gente também pode entender que ele se precipitou em pegar uma herança que não era o tempo, até porque o pai estava vivo. Então a gente pode entender que ele se precipitou a pegar algo fora do tempo e perdeu tudo que tinha. Talvez algo que ele ia desfrutar para o resto da vida, ele perdeu, vamos dizer aí, em meses. A palavra vai dizer que havia uma figueira. E o Senhor Jesus olha para essa figueira e vê que ela está cheia de folha. E você conhece a palavra, você vai saber que na realidade a figueira, aquela árvore, ela tem o costume de primeiro dar os frutos para depois dar a folha. Então quando alguém olha e vê folha, porque automaticamente tem fruto. Quando o Senhor Jesus olha para a figueira e vê que ela está cheia de folha, ele entende o quê? Tem fruto ali. Então ele vai e começa a vasculhar, mas quando ele olha, não tinha fruto, só tinha folha. Aí o Senhor vai amaldiçoar ela e ela seca. E isso que chamou a atenção, e o Senhor me falou algo muito interessante. A figueira não estava errada de dar folha, porque ela tinha que dar folha mesmo, uma hora ou outra ela ia dar folha. O problema foi que ela quis dar folha antes de dar fruto. Ela pulou a estação, porque primeiro vinha o fruto e depois vinha a folha, mas porque ela se antecipou, ela foi amaldiçoada. Sabe o que eu entendo com isso? É a maldição de estar fora do tempo determinado. Então, não pula o tempo não, fica naquilo que Deus te deu. Ele falou que é no mês que vem, aguarda o mês que vem. Se ele falou que é amanhã, aguarda o amanhã. Mas ele falou que é hoje, irmãos, aguarda o hoje também. Glória a Deus. Mas não pula o tempo não. Não pula a estação não. Porque o Senhor tem melhor para mim e para você. Glória a Deus, amém. Eu mais uma vez quero profetizar, porque eu quero que você saia daqui crendo naquilo que o Senhor falou contigo. Eu não sei se você está no capítulo 1, onde você perdeu tudo. Não sei se você está no capítulo 14, onde você não vê a esperança. Mas eu quero profetizar que na tua vida chegará ao capítulo 42. Aleluia. Aonde o Senhor fala que restituiu na vida de Jó. Glória. Aonde a Bíblia diz que o Senhor fez, aleluia, duplicadamente na vida de Jó. Eu quero profetizar que chegará o dia de alegria. Glória a Deus. Chegará o dia de testemunho, chegará o dia de ação de graça, chegará o dia do teu contentamento. Porque o nosso Deus ele é fiel. Glória a Deus. Que você possa se alegrar em Deus. Aleluia. Porque verdadeiramente nessa noite o Senhor te renovou. Glória a Mesmo que Deus. você não tenha pulado, rodado, mas o Senhor te renovou, porque Ele trabalha também na vida sua. Glória a Aleluia. Deus. Irmão, só Deus sabe a forma que eu estou trêmulo para falar isso aqui. Mas, pastora Ângela, essa palavra foi para a senhora. Porque às vezes a gente pensa que Deus é um Deus que só usa. E aí fora as pessoas ainda dizem assim, ó, eu vou usar e vou abusar. Né? Mas o nosso Deus não. Ele usa e Ele cuida. Aleluia. Glória a Deus. O nosso Deus é um Deus que conhece as nossas necessidades. E uma coisa que eu aprendi e carrego comigo aqui ao altar, não deve nada a ninguém. Aleluia. O Senhor sabe que tu está cansado. O Senhor sabe, só o Senhor sabe a forma que tu entrou aqui no dia de hoje. Glória a Deus. Jesus. Olha aí. E o Senhor tem ouvido os teus questionamentos, Senhor, até quando vai ficar dessa forma? Deus. Aleluia, Jesus.
Senhor, até quando vai ficar desse jeito? Meu Deus. Aleluia, Deus. Mas o Senhor te manda dizer assim, ó. Enquanto não chega, eu cuido da tua alma. Enquanto não chega, eu cuido da tua alma. Aleluia. E nessa noite há refrigério sobre a tua vida e renovo para a tua alma. Glória, aleluia, Jesus. Porque esse cansaço que tu sente não é nem no corpo, é na alma mesmo. Mas Mas hoje o Senhor diz assim, ó, a partir de hoje eu te renovo com poder, com glória e com autoridade. E do jeito que já não vai ficar. Oh, Jesus maravilhoso. Pode se alegrar assim que o Senhor te alegra nesta noite. Porque ainda que não chegue hoje, mas vai chegar. Eu creio. Oh, Jesus. Porque o Senhor é contigo. Eu creio, Jesus. Eu creio. Eu não vou nem orar, porque o Senhor já fez. Através da palavra, o Senhor já renovou. Aleluia, Jesus. Visita a tua serva. E quando tu sair daqui, Oh, Senhor. a tua noite vai ser diferente. Eu creio, Jesus. Aleluia. Por essa noite, pelo altar que eu estou diante da palavra que eu estou, o Senhor vai te visitar nesta noite. Oh, glória, 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 E glória. vai te dar uma palavra Debaixo de canto. para que você possa entender aquilo que Ele está falando contigo no dia de hoje. O Senhor vai te visitar com uma palavra Aleluia. para que você possa entender que Ele ainda é Deus e que Ele cuida de você. Glória, glória, Você glória possa a receber a Deus. graça e a paz do Meu Senhor. Deus, Em nome de Jesus. Amém.